sono também, mas na realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, é a coisa que eu faço, uma pergunta que eu faço para vocês. Quanto nós mais perdemos, é o que temos. Nunca você vai ganhar, você vai ficar sem. Quanto mais você perde, mais você tem. No final, se eu me lembrar, vou revelar isso aqui para vocês. Mas então, meu querido irmão e querida irmã, veja que agora são 7 horas e 1 minuto do dia 25 de 12 de 2024. Eu sou Batatinha, estou aqui nesse horário e nesta data, que comemoraram de ontem para hoje um dia mais maravilhoso do mundo. Mas o infinito não mudou nada. O sol não brilhou mais bonito e nem mais feio. A lua, meia-noite, 2 horas da manhã que eu fui embora para casa, a lua estava lá no céu, por trás de umas nuvens, só uma mancha que ela não teve jeito de brilhar através das nuvens. Mas quem estava fora daquela nuvem, talvez na minha cidade de Uberlândia, do outro lado do bairro, que as nuvens não estivessem lá, ela estava brilhando a mesma coisa. Então, eu fiquei oculto do brilho da lua, 2 horas da manhã. Por quê? Porque tinha nuvem na frente. As nuvens, o que significa? Chuva. Chuva é o quê? Água que cai na terra. Água que cai na terra é o quê? Em conjunto com a terra, são os pais de tudo que existe na terra. Todos os vivos, seres vivos, as plantas, os animais, os seres humanos, tudo depende da água e da terra. Então, para Deus, nada mudou. Se teve uma nuvem por cima chovendo, é obra de Deus. Se teve o céu claro, é obra de Deus. Então, Deus é o infinito e tudo que tem aqui sobre a face da terra é Deus presente em nossa vida. Então, meu querido irmão, querida irmã, desculpa que vai tossir muitas vezes, porque eu fui dormir, era 2h30. Eu fiquei na festa lá e... Então, falamos assim um pouquinho da festa. Era uma confraternização, não sei como é que fala lá, da ceia. Era para ser meia-noite, eu não sei que hora começou, nem olhei no relógio. Eu ia filmar o amigo secreto, mas entrou com um amigo secreto diferente que eu nunca vi. Aí eu falei, não tem jeito de filmar, vai demorar 2 horas para fazer isso aqui. Não tem jeito. A moça falou, então não filma. Aí eu tirei foto só quando era revelado, porque foi um jeito que eu nunca vi na minha vida. Então, na realidade, todos nós temos que ir vivendo e aprendendo. Porque, na realidade, eu nunca tinha visto aquele sistema e foi até bonito. Foi beleza, foi divertido. Só que demorou 2 vezes mais do que o tempo, que seria 30 minutos, demorou 1 hora e 30 minutos. Se seria 40, ou seja, demorou mais de 2 horas a revelação. Mas foi divertido. Todo mundo ficava sem saber o que fazer. E todo mundo sabia o que o outro não ia dar conta de fazer. Então foi, na realidade, uma coisa maravilhosa, mas eu não tenho mais, porque o ambiente não tinha luz suficiente para filmar. Então, na realidade, muito apertado também, não dava espaço para mim trabalhar. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, nem todos nós podemos falar, eu vou fazer isso 100%, porque alguma hora, algum momento, pode dar diferente em alguma coisa. Então, meu querido e minha querida, vamos analisando fato por fato. O dia de ontem foi um dia de que se prepararam para receber, participar, mostrar uma coisa que diz que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas, na realidade, os fatos, para quem acredita, será verdade, mas para quem não acredita, será uma ilusão. Então, meu querido irmão, querida irmã, a festa Natal, ela é comemorada quase em todo o mundo. Tem alguns países que comemoram essa festa com outro nome, do nascimento de Jesus, em datas diferentes. Por quê? Primeiro, quem vai estudar os livros, todo bem estudado, sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus poderá ter nascido em setembro, e ninguém sabe se foi na Judéia, na Galileia, de onde foi, se foi em Belém, aonde que foi, ninguém sabe disso. Então,
trazemos as palavras, jogamos nos livros. Aí todo mundo vai acreditar naquilo que está no livro. Então, na realidade, meus queridos, aonde Jesus nasceu, suponhamos que os livros não falam certo, com certeza, no lugar que ele nasceu, naquele tempo não existia possibilidade, porque a chuva lá era torrencial, que chovia demais. Então, naquele tempo, os agricultores, os criadores, eles cercavam seus gados todo no pasto, que era em dezembro, cercava seu gado no lugar mais alto, que a chuva vinha e levava tudo que tinha pela frente. As enchentes acontecem desde o início do mundo, não é de agora. Então, na realidade, naquele lugar ali, ninguém andava, todo mundo ficava preso dentro de casa, porque a chuva era forte demais. Então, suspeitas que quando o tempo lá era claro, tinha condições de fazer as festas, era no mês de setembro. Então foi após, por ninguém ter os documentos, saber como que foi, portanto ninguém deu a foto de Jesus Cristo e nem a foto de Deus. Porque se fizeram a foto, agora dos santos, eles fazem a foto do jeito que querem. Dos discípulos de Jesus, ali quando eles fazem a apresentação, põe Jesus como era cabeludo, Jesus barbudo, Jesus era um cara alto, mas nunca puseram Jesus negro, não. Aí agora eu não sei se na Coreia, onde os negros predominam e os brancos são discriminados igual os negros aqui, por exemplo, no Brasil. Então, na realidade, nós falamos assim, eu não sei se lá, na seita deles, nas religiões, nas comunidades, se eles põem o Jesus moreno, ou se o Jesus é branco também. Então, na realidade, meu querido, é uma coisa que nenhum de nós podemos contestar e nem chegar à frente e falar que foi verdade, porque a verdade ela é oculta em muitos lugares que nós não sabemos onde apresentá-la. Eu só sei que eu falo para vocês que eu sou o pai da verdade. Eu nunca menti na minha vida. Portanto, eu estou dando o nome agora de alguns vídeos, o pai da verdade. Eu sou o caçador de sombra no escuro. Então, eu sou capaz de detectar um pernilongo através da sombra dele, no escuro. Quando eu escuto a sombra dele passando, eu olho e vejo onde ele está e vou com a mão e pego ele. Porque a sombra dele passa ali naquela escuridão, aí eu vejo onde ele está e pego ele e mato ele. Então, na realidade, meu querido irmão, vamos voltando aqui agora. Então dá-se que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Não, não é verdade. É data comemorativa, igual tem o dia da criança, igual tem o dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. E vem criando aquelas datas e vão fazendo aquilo ali. Tiradentes, por exemplo, é fato real, que aconteceu naquele dia, porque já tinha as datas certas. Antes, os documentos vinham, ninguém sabia de onde, nem para onde, nem quem fez. Vocês vão lá no livro de Jó. O livro de Jó não se conhece autor, não sabe quem fez, que época que foi feito. Então, na realidade, se vocês for analisar todos, saem os livros. São, por exemplo, a Bíblia, ela é palpitável, lembrável, memorável, mas nada real. Por quê? Quando a Bíblia começou a ser escrita, foi após 60 anos da morte de Jesus. Com 30 anos que ele tinha, passou por 90. Então, na realidade, vamos analisando, meu querido irmão e querida irmã, os fatos do que acontecia antes de Jesus e dos fatos que acontecem após Jesus. A Bíblia começou a ser escrita quando o povo esperava que Jesus ia voltar ali, ia tomar conta daquele reinado de Herodes. Mas Herodes não existia mais. Não existia. Herodes era um reinado que vários reis dominaram aquilo ali, aquele reinado. Que o reinado ele era feito, mas quando aquele que fez o reinado morria, ele continuava, não era demolido e criado outro reinado com o nome, aquele homem ali era o rei. Criava outros prédios, tudo, outras mansões, tudo. Não. Igual, por exemplo, você vai achar documento que Faraó foi há 2 milhões de anos antes de Cristo, Faraó já existia.
era um reinado que passou por vários. Em outros documentos você vai achar, quando você entra em sites diferentes, você vai achar que foi 2.300 anos. O outro é uma diferença de muitos milhões de anos. Ou seja, 2 milhões de anos para 2.000 anos, e que Faraó existiu. Então, na realidade, meus queridos, Faraó não era um rei, Faraó era um reinado. Portanto, o reinado de Faraó, ele consta na Bíblia que ele começou quando, ou seja, já existia quando Moisés pegou o poder do seu poderoso da terra, aí começou a abrir entre os dois. Mas lá no finalzinho ali, quando Jesus, ou seja, quando o rei Salomão, que veio bem após, ele se apaixonou pela filha de Faraó. Mas Faraó era um reinado, igual Herodes era outro reinado, que durou muito tempo. Porque quando o profeta Isaías, falamos assim, o profeta Isaías, o profeta 2, ele anunciou a vinda de Jesus, foi 60 anos antes de Jesus Cristo vir. Nesse tempo, o reinado de Herodes, ele era. Mas quando foi anunciada a morte de Jesus, não era aquele rei que mandou matar todas as crianças. O outro rei já tinha falecido com 60 anos. Aí o rei que tomava conta falou: ninguém vai tomar o meu reinado, porque eu que sou o rei aqui da terra. Aí mandou matar as crianças. Mas com 5 anos depois que Jesus nasceu, o rei, que fala o rei Herodes, morreu. Que o anjo falou para Jesus, para José: volta com o menino Jesus, que Faraó morreu, é quem queria matar o menino. José voltou para aquela terra, lá onde acontece que ninguém sabe se era verdade, porque não se sabe onde Jesus nasceu. Então, na realidade, quando Jesus foi torturado, o outro Faraó já tinha morrido, outro Herodes já tinha morrido. Por quê? Ali no dia do aniversário de Herodes, que a Herodinas dançou, que falaram assim: o que você quer? Eu quero a cabeça de João. Então João morreu, João Batista, ou era João Evangelista, ou era o outro João que apareceu depois. Então foi 3 João. Então, na realidade, a cabeça dele foi decepada. Então, meus queridos, vamos analisando tudo aqui, fato por fato. Eu estou confundindo a cabeça de vocês, para que vocês saibam. Vamos voltando aqui agora. Então, Jesus não nasceu nessa data, 25 de dezembro. Quem criou 25 de dezembro? Foi uma grande empresa que criou lá naqueles países onde existe o gelo, para vender refrigerante. Aí essa foi criar aquilo ali, fizeram uma montagem bem feita, aí criaram o carneirinho puxando aquela carruagem que apresentava nas nuvens aquele carrinho andando com aqueles carneirinhos, e o rei ali no meio era o Jesus. Então, na realidade, meu querido, não existiu. Então, por que não existiu? Quando Jesus nasceu, existiu o batismo? Não. Quem criou o batismo? Foi João. Aí você vai lá em Mateus, Lucas, Marcos, João. Vai lá no final, você vai achar o batismo. Aquele que crê e for batizado estará no reino do céu. O que não crê e não for batizado estará na profundeza do inferno. Para aí, quem criou o batismo foi João. Jesus foi batizado. Dali para frente que ele continuou sendo filho de Deus. Todas as denominações têm o batismo para transformar as pessoas em filho de Deus. Mas o porquê? O que significa filho de Deus? Dentro dessa possibilidade seria santo. Mas tem os santos que são batizados e devoram tudo que vem pela frente. Aí vem o homem do coração vermelho e vem a parte externa verde. Então, na realidade, tem vários vídeos que eu falo sobre o homem em ganancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. Então, se o batismo fosse o nascimento para que a paz reinasse naquele coração, não existia maldade, que 90% das pessoas em todas as religiões são batizadas. E tem pessoa que tem 3, 4 batismos já, porque cada religião que ele entra, o batismo tem que acontecer ali, porque aquela é a denominação que fala o que é certo.
Mas então vamos voltando aqui, a Bíblia ela foi criada 60 anos, começado a ser escrita 60 anos antes de Cristo. Aí eles foram achando aqueles papéis, um momentinho, eles foram achando aqueles papéis e foram dando nome àqueles papéis. Portanto, os 12 discípulos de Jesus e os outros que acompanhavam, todos escreviam livro. Todos eles eram escritores de livro. Então tem algum livro de algum apóstolo, mas os outros apóstolos todos foram esquecidos. A Bíblia, até no tempo de Calvin, ela existia de 33 a 36 livros. Os documentos não constam certo se era 34, 35, só consta que era de 33 a 36 livros. Mas naquele tempo que teve aquela guerra da igreja, que queria mudar a Bíblia, matou muita gente, queimaram gente no meio da rua, queimaram os livros, e os tradicionais escondiam os livros, eles iam atrás e tomavam. A Bíblia foi mudada. Aí passou a ter 4 evangelhos só. Aí veio os livros Pentateuco, veio os históricos, vem isso, vem aquilo, as histórias. Então foram criando os livros, achando aquele papel e foram dando nome àquele papel, Pedro 1, Pedro 2. Por quê? Eles acharam mais livros lá, não, vamos pôr esse aqui para Pedro. Aí já tinha terminado o livro de Pedro, vamos fazer um adendo aqui, vamos pôr Pedro 2, Coríntios 1, Coríntios 2, e vamos fazendo aqui e vamos montando aqui para tirar os livros dos outros e jogar naquela minoria. Aí deram os livros de outros para outros, foi igual fica a herança para fulano, fulano deixa o testamento e a minha herança vai ficar para fulano. Então, mesmo assim, os livros foram divididos, ou seja, cancelados, e alguns foi jogado para outro. Então, nessa realidade, acabou a Bíblia de 33 a 36 livros e voltou a ter qual? Ou seja, Evangelho. Todos os evangelistas saíram fora do ar, porque na realidade não cabia mais. A igreja falou, vou mudar e vou mudar. Então, cada vez que um toma conta, é igual a nossa prefeitura aqui na nossa cidade, na sua cidade, na cidade de todos. Cada prefeito que entra, ele muda a lei. Agora vai ser assim, 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 o outro entra, muda a lei. Tantos vereadores mudam a lei que foi feita, tantos deputados mudam a lei que foi feita, tantos deputados federais mudam a lei que foi feita, o Senado muda a lei que foi feita. Aí vem o Supremo, acaba com tudo e joga no chão, igual jogaram a Bíblia que foi detonada e acabada. Então, meu querido irmão, querida irmã, vamos voltando ali no batismo. Aquele que crê e for batizado estará no reino do céu, e o que não crê estará no reino do inferno. Agora vamos buscar o passado aqui, antes do batismo, mesmo com a vinda de Jesus aos 30 anos, que Jesus ficou 30 anos sendo preparado ocultamente para se apresentar aos 30 anos, que ele viveu sobre a face da terra 3 anos. Jesus não nasceu no ano 0, Jesus nasceu no ano negativo 6 ou 7 ou 8. Então, no ano negativo Jesus nasceu, em um documento diferente, vocês vão ver, Jesus nasceu no ano negativo, ano 6 da era atual. Então, subia até 1000 e voltava de ré. Subia até 1000 e voltava de ré. Então, quem nasceu no ano 6, por exemplo, no ano 0, ele era zerado, dali para frente começava a idade novamente, que quando começou a gerar a idade de Jesus, Jesus morreu com 33 anos, mas na verdade foi com 39, 38 ou 41, depende do que você estudar os livros, vem as contradições. Então, vamos buscando aqui agora, Jesus não nasceu nessa data, 25 de dezembro está descartado pelos livros e os comentários. Eu não peço para você estudar igual eu estudo, porque na realidade eu sou julgado como doido. Até meus parentes mesmo me discriminam por minhas palavras. Mas eles não querem estudar o que eu estudo, não querem buscar o passado do Augusto, não querem buscar algo passada para tentar matar a sua sede, que vocês vão ficar doidos. Então eu sou discriminado por várias pessoas por querer pregar o que eu acho que é a verdade, mas tem os outros que pregam uma mentira e jogam na cabeça das pessoas como fosse a verdade, mas muitas das vezes eles sabem que eles estão mentindo pelo dinheiro, estão vendendo a palavra. Então,
Tudo passará, não a palavra, mas aqui na terra os homens manipulam. Os benfeitos de Deus nunca passará. Então, na realidade, vamos voltando aqui atrás novamente. Herodes, ele, no dia que Jesus foi enforcado, foi matado, que ninguém sabe como é que foi, cada uma coisa conta de um jeito. Então Jesus não era mais Herodes, era Pilato. Então o povo, todo mundo achava que Jesus ia chegar ali, inclusive até seus discípulos, achava que cada um ia ter o cargo ali, ele ia chegar e tomar aquele reinado ali, ia mudar o nome no português para reinado de Jesus, e ia reinar durante o tempo inteiro. Aqueles que estavam acompanhando acharam que cada um ia pegar uma cadeira ali, mas quando eles analisaram que Jesus foi preso e não fez nenhuma tentativa de se salvar, eles conheceram que Jesus era um fracasso. A maioria deles abandonaram Jesus. Portanto, naquele tempo, Jesus seguia e era seguido por vários, muitos, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Na multiplicação dos pães, que lá em Mateus tem 2 vezes a multiplicação, no 14 e no 15, não confere com a outra. Então ele fez 2 multiplicações do pão. Jesus, pela Bíblia, se você for analisar, Jesus era apólatra. Por que Jesus não fez algo virar leite, algo virar suco de caju? Jesus fez que algo virasse vinho, que o vinho embebedava as pessoas perdiam o sentido. Então, na realidade, Jesus gostava de beber, porque se ele gostasse de leite, ou suco de caju, suco de laranja, um guaraná, ele teria transformado ali em guaraná. Mas quando Jesus dividiu o pão com os peixes, naquele momento tem a diferença da multiplicação dos pães, do 14 e do 15 são diferentes. Em um lugar que os discípulos falam, vamos mandar esse povo embora. Não. Como? Vamos dar de comida para eles. Se nós temos aqui só 2 pães, 4 pães e 2 peixes. Mas no outro já era diferente. Ali no 14, quem tinha os peixes era uma criança. Só tinha 4 peixes, 5 peixes, 8 pães. Dá diferença de um para o outro. Então, na realidade, um dos dois, se não sei se é o capítulo 14 ou 15 ou 16, que está mentindo, porque a contradição é grande de uma para a outra. Num lugar sobrou 8 cestos, no outro lugar sobrou várias cestas. Num lugar foi 4.000 homens, no outro lugar foi mais de 5.000, sem contar as mulheres, sem contar os homens, ou as crianças. Então, na realidade, no dia que Jesus foi para ser crucificado, que naquele tempo, para matar um, tinha que soltar outro. Aí ficou Jesus e Barrabás. Se eles liberassem Jesus, matavam Barrabás. E se eles matassem Barrabás, soltava Jesus. O contrário, que eu falei a mesma coisa. Então, vice-versa. Se eles matassem Barrabás, Jesus era solto. E se Jesus fosse solto, matava Barrabás. A mesma coisa, a mesma palavra, entenda bem. Mas como o pessoal que Jesus curou todo mundo, na hora da crucificação de Jesus, todo mundo se afastou. Todo mundo se rendeu. Vamos agora apoiar Herodes, que seria Pilato, que era o rei daquele tempo. Aí quem nós matamos? Jesus. Aí vem a palavra. Barrabás, solta. Jesus, crucifique-o. Então a voz soou alta para matar Jesus e soltar Barrabás. Então nas apresentações você vê que Barrabás saiu dentro da cadeia todo cabeludo, todo arrumado e sai correndo assim naqueles filmes que as igrejas fazem, mostrando, cada um mostra uma versão diferente. Barrabás tinha um jeito diferente, Jesus tinha um jeito diferente, as palavras são diferentes. Nos 4 evangelhos tem, vou ver se eu lembro das 4 mortes. Lá na Sabatana, meu Deus, por que me abandonaste? Você vai no Salmo 22, 21, dependendo da Bíblia, o rei Salomão falava, meu Deus, por que me abandonaste? Lá está Samabacatana,
que quer dizer filho de Deus, isso e aquilo. Então, na realidade, você vai lá em outro evangelho, Pai, tudo está consumado. A outra morte, Jesus, Pai, em tua mão entregue meu espírito. Então você vai analisando, as palavras são diferentes, porque foi pessoas diferentes que fizeram aqueles livros. Então, na realidade, meu querido, então quando todo mundo viu que Jesus foi um fracasso, Jesus desceu e eles viraram para o outro lado. É igual a política aqui no Brasil, no mundo. Quando o candidato está no auge, talvez ele pega e manipula as pesquisas para todo mundo ir para o lado dele. Então, na realidade, nós vamos aonde o poder está mandando. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque se a voz de Deus falasse entre nós, a verdade seria esclarecida. Mas quando a mentira entra por cima, igual a um certo homem falou uma vez, que a mãe dele falava para o meu filho, a mentira é melhor, porque a mentira corre, a mentira voa, e a verdade. Então, quando a mentira chegar, quando a verdade for chegar, a mentira que tem reinado. Então, vamos mentir, vamos fazer as coisas do jeito que nós queremos. Então, na realidade, uma mentira bem contada, ela vale do que 1000 verdades mal contadas. Então, na realidade, as mentiras reinam dentro dos templos e vocês todos acreditam na mentira que ninguém sabemos, nem sabemos, não vamos saber de nada. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, já estou terminando o vídeo aqui, que já está dando 28 minutos de trabalho. Então, na realidade, eu estou aqui no Silva Carlos Silva do Facebook, direto ao ar. Estou também no Instagram, Batatinha 10 _. E estou também aqui gravando particular, que vai entrar no meu canal. Hoje não vai entrar porque não vai dar prazo, porque eu tenho outra confraternização para ir, 11 horas. Vou ver se lá vai dar para mim pôr umas fotos no ar, porque de ontem não deu, foi diferente. As orações foram feitas aos escuros, só com claro aquelas lantazinhas que põe liberando, não tinha jeito de ver o rosto da pessoa. Então eu filmei a parte da oração, mas não tem imagem de ninguém, que era no escuro. Então, na realidade, eu vou ver se hoje tem algum para me pôr pelo menos umas fotos minhas lá no almoço de hoje, da confraternização com o menino Jesus, falamos assim. Então, na realidade, meu querido irmão, eu estou no Silva Carlos Silva no Facebook, estou no @batatinha 10 _ e estou também aqui na gravação particular que vai cair no meu canal, o canal CS Batatinha, e vai sair também nos outros Facebook. Então, com muita paz e muita alegria, é de que vem esclarecendo para vocês. Nós adoramos aqui na terra, mas esquecemos do Pai que reina no céu. O céu é onde está todas as diferenças do que nós queremos aqui. Então, eu sou caçador de sombra no escuro. Então, eu estou iluminando para vocês um Deus que vocês não conseguem enxergar. Mas se vocês quisessem enxergar, você via Deus nesse microfone, vocês via Deus nessas lâmpadas, nessa filmadora que está aqui, nessa Bíblia que está aqui. Então, a cada coisa que nós olhamos, naquele relógio, naquela placa, tudo Deus está presente. Porque isso aqui tudo foi feito com o que veio da terra. O material foi colhido da terra através da inteligência do homem. O homem foi criando e foi fazendo coisas diferentes. Se não fosse esse notebook aqui, aquele outro aparelho, essa filmadora aqui, essas lâmpadas, eu não teria condições de comunicar com você. Tudo é obra do homem, então a inteligência do homem, eu agradeço que em cima da terra, que todos que querem trabalhar pelo bem, faz o bem, mas todos que querem trabalhar pelo mal, faz o mal. Então, meu querido irmão, querida irmã, é o que eu falo para você. Jesus, ninguém sabe quem que era. Deus, nós conhecemos pelo infinito, rogue sua vista aos 180 graus, aos 360 graus, aos 180 eu vejo daqui aqui, aos 360 eu vou fazer a curva e vou ver que Deus está presente em tudo que existe perto de mim, desde as coisas do meu alimento, como as coisas que vivem no fundo do mar, como as pedras, que se as pedras não se enfraquecem, então tudo, meu querido, Deus está presente. Falta você entender e deixar a idolatria e seguir ao Deus verdadeiro.
Como seguir o Deus verdadeiro? Acreditar de que a sua voz, o seu olho, o seu cabelo, os seus ouvidos, tudo é obra de Deus. Olhe para dentro de você, tem comida que te faz mal e ela não faz mal para o Joaquim. Então analisa bem, por exemplo, ontem eu não jantei. Não, tinha muita comida na festa. Mas, se eu tivesse um tempero, falando assim, eu falar o nome dos temperos, não porque eu vou fazer propaganda contra os temperos, mas contra a pimenta, que é a natureza, eu faço. Se tiver pimenta de cheiro, ou se não o pimentão, eu não posso comer que 10 minutos meu filho não incha, que dá diferença aqui na barriga, dá diferença, inchado que ele fica. Eu tenho que correr o remédio. O remédio, graças ao homem que teve inteligência, que fez aquele remédio para combater aquela doença. Agora nós devemos pensar em Deus, que Deus está no céu, Deus está presente em tudo. E Deus deixou a inteligência do homem para que ele fizesse muitas das coisas. Mas deixou a maldade também no coração do homem, que é ela, para desmentir tudo que é Deus e fundar a idolatria para ganhar dinheiro para si próprio. Então, meu querido e minha querida, eu estou saindo aqui agora do meu carro, que vai ser do canal CS Batatinha, que está gravando particular, está aqui, eu vou sair agora. Bom dia, meus queridos, que vão receber o filme, o vídeo do canal CS Batatinha e outras também. Com muita paz e muito carinho, todos pedindo vocês tchau, 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 tchau.